Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Eu vou dar continuidade então à resolução da penúltima questão da prova Publiconsult da Prefeitura de Iperó, realizado em julho passado. Se você tem interesse neste assunto, então fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Tudo bem, galera? Tranquilidade com vocês? Eu vou resolver então a penúltima questão desta prova da Publiconsult. Mas, antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para vocês, caso você esteja aqui pela primeira vez. Eu sou o professor Evandro, eu sou idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática das principais bancas militares do país e também dos principais concursos públicos, assim como a Publiconsult. E se você tem interesse nesse tipo de assunto e de alguma maneira o canal vem te ajudando, então, moçada, vamos fazer aquele acordozinho maroto, um joinha maroto, vamos inscrever, ativar o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. Se você já realizou isso, então o meu muito obrigado. Moçada, vamos lá então. Vamos deixar de delonga e vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Primeiramente, vamos identificá-la e depois discutir o assunto como eu já venho fazendo com vocês, tá bom? Vamos lá então, vem comigo, vamos discutir um pouquinho esse assunto. Beleza, moçada, tá aí para vocês a questão falando o seguinte. Na frase, para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento. A oração sublinhada é. Vamos lá então, moçada. Você sabe identificar quais são os tipos de orações do período composto? Se o período é composto por coordenação ou se o período é composto por subordinação? Não? Não tem problema. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Neste caso, especificamente sobre o período subordinado. Por quê? Porque quando você analisa essas questões, você observa que nas alternativas só tem a palavra subordinada. Então a gente sabe que aqui não há o período coordenado. Às vezes, as questões trabalham simplesmente classifique a oração destacada. Então, você é que vai ter que identificar se esta oração é subordinada ou se ela é coordenada. Neste caso, ela é subordinada. Mas tudo bem, vamos identificar então essas orações, resolver alguns exemplos e depois voltar para cá e achar a alternativa correta. Lembrando, moçada, sempre aquela dica marota, né? Quando eu retornar depois da explicação, ou mesmo agora, se você quiser, dá um pause aí no vídeo, ok? E tente resolver a questão. Depois acompanha comigo as explicações e acompanha a resolução e verifique se você acertou. Se você quiser fazer após a explicação, faça o mesmo procedimento, tá bom? Ok? Vamos lá então? Vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. Beleza, moçada? Tá na tela aí para vocês algumas explicações que eu vou fornecer. Então eu comecei dizendo aqui, ó, orações subordinadas. Por que eu coloquei desta maneira? Porque eu vou identificar quais são os tipos de orações subordinadas que nós temos. Você sabe quais são esses tipos? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro tipo, né, a primeira classificação de oração subordinada que nós temos é a oração substantiva, oração subordinada substantiva. E qual é a característica da oração subordinada substantiva? Moçada, a característica dela é que você vai ter duas orações, onde aqui a dependência oracional é extrema, e uma delas vai servir para você como sujeito da frase, como objeto da frase, como complemento nominal da frase, como predicativo da frase, que é o que um bom substantivo faz. Por isso ela recebe essa alcunha, essa classificação de oração subordinada substantiva, porque ela vai desempenhar valor sintático de substantivo. E você sabe muito bem, já vem estudando, que valor sintático de substantivo é núcleo do sujeito, núcleo do objeto, núcleo do predicativo, núcleo do aposto. Então, por isso que essas orações serão classificadas como subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta e assim por diante. Qual é o segundo tipo de oração subordinada que nós temos? O segundo tipo que nós temos é a oração adjetiva. Oração adjetiva. Agora, a caracterização desta oração é de valor de adjetivo. E qual é o valor de um adjetivo sintaticamente falando? Predicativo ou adjunta de nominal?
No caso das orações adjetivas, o valor sintático dela é de adjunta de nominal. Então, toda oração adjetiva equivale sintaticamente a uma adjunta de nominal. Mas por que esse nome? Por que esse valor de oração adjetiva? Porque na prática, você vai poder substituir toda essa oração por um adjetivo. Assim como na prática anterior que eu falei, você vai poder substituir toda a oração por um substantivo. Daí o valor de ser substantiva ou o valor de ser adjetiva. Mas aqui tem uma caracterização importante. Qual? A presença do pronome relativo. Então, para este tipo de oração, quem a introduz é o pronome relativo. Então, quem introduz oração adjetiva é pronome relativo. Quem introduz a oração substantiva, então, professor? Quem introduz a oração substantiva, vamos para o básico, né? Vamos para o básico. Seriam as conjunções, então o que você vai ter aqui é uma conjunção integrante. E quem é essa conjunção integrante? Glória a Deus, que nós só temos que ou o C. E aí você vai dizer, nossa, professor, o que e C são palavrinhas bem complicadas, né? Sim, e eu tenho aqui no meu canal algumas classificações aí para o que e C. Então, fique à vontade de pesquisar aí e estudar, ok? É importante. Nesse caso, o que e o C introduzindo esse tipo de oração será chamado de conjunção integrante, ok? E depois nós temos o quê? As orações adverbiais. Como o próprio nome diz, ela tem então o valor de um advérbio. E qual é o valor sintático de um advérbio? O valor sintático de um advérbio é de um adjunto adverbial. Um adjunto adverbial de quê? De causa, né? De finalidade, então de condicionalidade, ou seja, condição. Então, essas classificações, as orações adverbiais vão assumir. Por quê? Porque sintaticamente elas equivalem a um adjunto adverbial. Então, as orações adverbiais elas têm valor de advérbio, também existe essa dependência sintática, e elas são introduzidas por quem? Elas são introduzidas por um mnemônicozinho aqui, ó. Os 6 casais ficam pelados totalmente. Nossa, professor, já começou a baixaria aí no canal, né? Não, eu sempre uso esse mnemônico para que você possa gravar aqui que você tem esse 6C inicial. Eu costumo dizer na seguinte sequência, ó, toda causa gera uma consequência. Então, causal, consecutiva, que é a consequência, aí sim, comparativa, conformativa, concessiva e condicional. Ok, agora sim, o 6C tá certinho. O F vem de final, o P vem de proporcional e o T vem de temporal, indicando para você temporalidade. Então, esse mnemônicozinho aí traz para você quais são as classificações das orações subordinadas adverbiais. Beleza, isso aqui é uma teoria básica, mas bem básica mesmo, só para identificar classificações de orações subordinadas. Vamos dar uma olhada na prática do que eu estou falando. Então, vamos pegar uns exemplos aqui. Ó. Já deixei aqui, né, esquematizado para vocês algumas orações que vão nos ajudar a identificar o que eu falei. A primeira oração que está aí em amarelinha, né, a oração amarelinha aí para vocês, está dizendo assim, ó, é necessário que se estude mais. Então, quando você pega esse tipo de oração, qual é a primeira coisa que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é identificar os verbos. Vamos identificar os verbos, então? Então, o primeiro verbo conjugado está aqui e o segundo verbo conjugado está aqui. Então, nós temos aqui os verbos conjugados. Perfeito. O que mais? Próximo passo. O próximo passo é identificar o seu possível conectivo. Nesse caso, está bem didático aqui, bem aparente a presença do que. Então, eu vou colocar aqui uma barrinha transversal aqui antes do que. Por quê? Porque aqui eu consigo identificar, então, o tal do período composto por subordinação. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui rapidamente. Imagine que alguém agora aí abra a porta e fale assim, é necessário. Ou alguém te ligue e você atenda, alô? É necessário, e desliga. Será que aquela curiosidade que nos habita não vai falar, nossa, o que é necessário? Essa pessoa tá maluca? Ela simplesmente me deu uma oração sem sentido. Por quê? Porque esta oração é necessário, ela é extremamente dependente da próxima e vice-versa. Imagine que, né, o telefone retorna, uma outra voz diz para você que se estude mais e desliga o telefone. Satisfatório?
Não. Mas se ele ligar e disser é necessário que se estude mais, aí não há dúvidas. Você consegue perceber então que há dependência entre essas orações. E isso é o que categoriza para nós o que chamamos de período subordinado, orações dependentes, sintaticamente. E neste caso, nós temos qual tipo de oração subordinada, daqueles que eu expliquei, qual tipo? E aí vem uma dica marota para vocês. Quando você separou aquela barrinha transversal, fique só com a oração que não tem o conectivo. Quem é a oração aqui que não tem o conectivo? É necessário, ok? E aí você vai pegar toda essa oração que sobrou, e vai escrever isso. E aí veja, observe que este pronome está substituindo toda aquela oração. E este pronome tem uma característica: quando um pronome substitui um nome, ele é chamado de pronome substantivo. Então, o valor deste pronome é um valor substantivo. E aí, o que mais que você percebe? Que quando você apenas identificou a primeira oração, ela não está completa. E essa é uma característica exclusiva da oração subordinada substantiva. A característica de que sua oração principal não está completa. Por quê? Porque você arrancou a outra oração, você tirou o valor substantivo da outra oração, percebe? E neste caso, qual é este valor? É só você fazer a perguntinha mágica antes do verbo. O que é necessário? Resposta: isso. Isso é necessário. Então, esse valor de isso, ou o valor do isso, é de sujeito. Então, nós classificaríamos essa oração como uma oração subordinada substantiva, subjetiva ou sujeitiva, com valor de sujeito. Mas o fato é que essa oração aqui, ela é substantiva. Ok. Vamos analisar a próxima, então. A próxima oração, a que está em verdinho aí para nós, ela também tem uma característica importante. Primeira característica importante que ela tem aqui, ó, é esse que aparece aí para você. Por quê? Porque você vai identificar que esse que retoma o nome aluno. Ou seja, nós dizemos que esse é o antecedente de um pronome relativo. E aí, o que eu falei anteriormente? Se você tem a presença de um pronome relativo, então não há dúvidas. O que você tem aqui é uma oração subordinada adjetiva. Só nos resta saber se essa oração está entre vírgulas ou não. Neste caso, não há vírgulas, então essa oração é o que nós chamamos de adjetiva restritiva. Mas vamos fazer aquela identificação inicial. O aluno que estuda passa na prova. Eu vou passar, vou colocar aquela barra transversal que eu fiz igual a outra nessas duas posições aqui. Por quê? Porque neste caso, nós observamos que há uma intercalação desta oração. Então, a nossa primeira oração, qual que seria? O aluno passa na prova. Imagine que agora o seu telefone toque ou alguém abra a sua porta e diga assim: o aluno passa na prova. Uma oração que, se você observar, ela está completa. Opa, ela está completa. Mas não está iniciada por um conectivo. O que é conectivo, professor? Ou uma conjunção ou um pronome relativo, ela não está. Então, ela é sua oração principal. E por que ela se diferencia da anterior, então? Porque esta oração aqui agora, ela está completa sintaticamente. Observe comigo. Quem é que passa na prova? O aluno. O aluno passa. Não preciso de mais nada para entender que o aluno passa. Nós dizemos que esse verbo é um verbo de valor total, de valor geral. Nós chamamos de verbo intransitivo. Mas quem passa, passa em alguma coisa, passa em algum lugar. Valor aí, nesse caso aqui, de passar em um elemento, Valor o quê? Valor de adjunto adverbial. Então, passar na prova aqui para você vai ter valor de adjunto adverbial. Ok? E neste caso, a minha oração está completa, tendo sujeito, que é o aluno que você está vendo aqui, verbo e complementos e advérbios. Então, essa oração ela está completa. Diferentemente da anterior, é necessário. Essa oração aí, infelizmente, não está completa. Daí a característica de ser substantiva. Já a oração adjetiva tem uma característica da sua principal completa, mas uma excepcionalidade. Ela é
introduzida por um pronome relativo. Nesse caso, observe que no lugar daquele que deveria estar escrita a palavra aluno. O aluno estuda. Então, quem é que estuda? O aluno. Então, o aluno estuda, o aluno passa. Dá para perceber essa ideia de que esse aluno, ao mesmo tempo que ele passa, para ele poder passar, ele tem que estudar. Então, não é qualquer aluno que passa, somente aqueles que estudam. Daí a restrição, daí o valor restritivo, ok? E não um valor explicativo. Por isso, essa oração é muito bem acertada sem as vírgulas, porque não é uma característica intrínseca de qualquer aluno, apenas dos alunos estudiosos. Aluno estudioso. Então, quer dizer que toda essa oração que estuda poderia ser dita, né? O aluno estudioso passa na prova. Perfeito. Percebe o nexo entre o valor adjetivo da oração com um adjetivo? Eu poderia dizer, o aluno estudioso passa na prova. Está aí o valor adjetivo desta oração. Então, essas características que eu falei para vocês aqui são de suma importância. Quais? Oração principal completa e ser introduzida por um pronome relativo, ok? Isso dá a ela o valor de adjetiva. E vamos para a nossa última oraçãozinha aí, né? Vamos lá, então, vamos dar uma analisada nessa última oração. E o que essa última oração aí fala para a gente? Ela fala o seguinte, ó. Estudou para que passasse na prova. Quando você analisa essa oração, vamos lá então, professor, vou seguir o passo a passo falado aí. Vou separar, né? Vou identificar um verbo, tá aqui, identifiquei um verbo. Vou identificar o outro verbo, tá aqui o outro verbo, identificado aí o nosso verbo. Beleza. Bom, vou olhar para o possível conectivo, e o possível conectivo está aqui, ó, para que esse, né, também poderia ser o a fim de que, para que, a fim de que, mas o para que está aqui para nós, iniciando a próxima oração. Então, eu vou separar aqui, ó. Separei a oração aqui. E aí, eu vou para aquele raciocínio que nós falamos. O aluno estudou, ou ele estudou. Percebe que aqui o valor é o quê? Um valor intransitivo? Ele estudou. Agora, veja, esta ação, ela parece completa, e ela está completa realmente só pensando no verbo. Mas quando eu falo o aluno estudou, parece que algo mais é necessário. Talvez para que todo o nexo, né, semântico dessa oração, e inclusive sintático dela, tenha um valor significativo. Ou seja, ele estudou para quê? Para qual finalidade? Então, observe que o valor aqui é de fim, é de finalidade. O valor aqui é adverbial. Então, nós estamos diante de uma oração subordinada adverbial final. Olha a presença do conectivo. Esse aqui é o conectivo final. Como eu falei para vocês, poderia ser a fim de que. E veja como fica até melhor o entendimento, né? Estudou a fim de que passasse na prova, para que passasse na prova. Então, aqui está englobado aquele valor dos 6 casais ficam pelados totalmente, ou 6 CFPT, tá? Neste caso, nós teríamos aqui o que nós chamamos de F, né? De oração subordinada adverbial final. Só que nestas orações que eu coloquei para vocês como exemplo, todas elas apresentaram aqui um conectivo. A primeira oração apareceu o que lá para você? Nós já vimos que esse que é o que nós chamamos de conjunção subordinativa integrante. No segundo exemplo, nós temos também um que, só que esse que agora é um pronome relativo, por isso o valor da oração adjetiva. E agora nós temos um para que, tá vendo o valor do que, como vai mudando, né? Nesse caso, com valor final, valor de finalidade. Então, essa oração aí é uma oração adverbial. Só que aqui foi dada lá na prova, não tem a presença desses conectivos. Então, nós temos um outro grupinho de orações subordinadas que nós chamamos de orações subordinadas reduzidas. E essas reduções que ele fala simplesmente são a retirada do conectivo com a mudança da conjugação verbal para uma das 3 formas nominais. Infinitivo, particípio ou gerúndio. E no nosso exemplo lá, ele escreveu mais ou menos assim, ó. Vamos supor que eu tenha a seguinte frase aqui para vocês, ó.
para passar ele estudou. Tá vendo? Ó? Para passar, ele estudou. O que a gente consegue entender com isso aqui? A gente consegue entender o seguinte, ó. Ele estudou a fim de que passasse. Para que passasse. Ele estudou para passar. Então, observe que esse valor, que agora está com a forma infinitivo, esse passar que você está vendo aqui, ó, ele é o verbo no infinitivo impessoal, terminação R. Só que ele tem o mesmo valor, né? Toda essa estrutura, todo esse para passar, tem o valor para que passasse. Vocês conseguem observar isso? Então, qual é o valor que nós trazemos aqui? O valor também de uma oração subordinada adverbial final. Aí você vai dizer para mim, ufa, professor, quanto conteúdo, quanta coisa. Não tem problema não, vamos retornar lá, vamos resolver a questão e vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá, vem comigo, vamos falar sobre isso lá agora, vamos lá. Beleza, moçada, estamos aí com a questão na tela de novo. E agora, depois dessa explicação, você conseguiria resolver essa questão? Se sim, dá uma pausa aí, tenta resolver a questão e depois acompanha comigo a resolução. Vai lá, eu vou esperar, dê a sua pausa aí. Beleza, moçada? Se você realmente pausou e tentou resolver, o que você consegue observar aqui? Você consegue observar que a oração que ele destacou aqui para gente, para ser alcançado, né, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento. Então, nós já temos um valor similar àquela última oração que nós analisamos. Então, eu posso reescrever essa oração da seguinte maneira. Eu posso dizer assim, ó, o desenvolvimento depende o desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável depende de planejamento. Ok, até aqui eu teria o que nós chamamos aí de oração principal, né? O desenvolvimento sustentável depende de planejamento. Então, quem é que depende de planejamento? O desenvolvimento sustentável. Mas quem depende de alguém, depende de alguma coisa. Então, um verbo transitivo indireto, um objeto indireto. Essa oração, ela está o quê? Ela está completa. Lembra que eu falei? Se a minha oração principal está completa, ela não pode ser substantiva. E quando eu olho aquele para ser alcançado, nem conectivo eu tenho ali. Eu não tenho o que, pronome relativo, eu não tenho o que, conjunção integrante, eu não tenho nem o para que, oração, né? Na verdade, conjunção final. Mas eu tenho o verbo ser no infinitivo impessoal, precedido por aquela preposição para. Então, eu poderia desenvolver essa oração de que maneira? O desenvolvimento sustentável depende de planejamento para que, olha lá, ou seja, fica melhor, né? Para que seja alcançado. Olha aí. Então, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento para que seja alcançado. Então, observe que, a fim de que seja alcançado, para que seja alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento. Então, observe que a relação que existe entre para ser alcançado e o resto da oração é uma relação adverbial. E, nesse caso, a gente utilizou o conectivo para que, poderia ser o conectivo a fim de que. E aí, qual seria então a classificação que nós poderíamos dar nesta oração? Será que a letra A serviria para nós? Será que nós poderíamos dar o valor de subordinada, adjetiva, explicativa? Olha, a letra A a gente já sabe o quê? Que a gente poderia retirar de primeira. Por quê? Porque eu não tenho pronome relativo aqui.
Embora a minha oração principal esteja completa, não há a presença do pronome relativo. E mesmo porque a oração desenvolvida não houve aqui a presença do pronome relativo. Porque a gente sabe também que as orações reduzidas podem ser adjetivas também, mas nesse caso não é. Então, a letra B, subordinada adverbial final. Opa, achamos a nossa alternativa, subordinada adverbial final, assim como nós classificamos ali embaixo. Depois, subordinada adjetiva restritiva. Mais uma vez, adjetiva não pode ser, adjetiva não serve para nós, ok? Subordinada adverbial causal. Veja que aqui não engloba para nós a ideia de causa e consequência. Para que fosse aqui destinado esse valor de causa, os conectivos já deveriam ser outros. Então você poderia dizer assim, ó, uma vez que, já que, tá vendo? Por que. Então, uma vez que foi alcançado, ele não diz que foi alcançado. Veja que a ideia é para ser alcançado. Então não há aqui a relação de causa e consequência. Eu não consigo englobar nessas duas orações o valor de que a causa seja a oração subordinada. Ou seja, o alcance é a causa e o resultado é o desenvolvimento sustentável. Não tem nexo isso daí, percebe? E também o conectivo não nos favorece. Para que fosse causal, eu teria primeiro que ter esse valor de causa e consequência e trocar esse conectivo. E isso não acontece aqui, portanto, também causal não serve para nós. Então, esta oração é uma oração subordinada adverbial final, assim como nós identificamos nas outras alternativas. Beleza, moçada? Espero que vocês tenham acertado essa questão e vamos trocar uma ideia aí antes de encerrá-la. Vem comigo, vamos lá. Beleza, moçada? E aí? Nossa senhora, quanto conceito, né? Quanto conceito nós temos aí englobado nesta questão. Então, se você tem dificuldade sobre esse assunto, deseja ter aí uma explicação um pouquinho mais pormenorizada, coloca pra gente aí nos comentários, terei o maior prazer em falar um pouquinho mais sobre o período subordinado. E como eu disse para vocês lá no início do vídeo, eu vou deixar no final aí para vocês, né, pelo menos a indicação aí de 2 vídeos do meu canal que falam sobre período composto. Acredito que isso vai ajudar bastante. Mas veja, o que nós comentamos até agora foi apenas o básico do básico, moçada. E eu vou dar uma dica importante para vocês. Que dica é essa? Você quer acertar questões de período composto na tua prova, seja ela qual for? Então, moçada, preste atenção. Decore conjunção. Decore conjunção. Vocês observaram aí que eu basicamente fui falando, ó, esse que aqui é integrante, esse que agora aqui é um pronome relativo, esse para que poderia ser substituído por a fim de que. Veja que ele não tem o valor causal, senão seria uma vez que, já que, por que. Então observe que o domínio dos conectivos fará com que você tenha mais firmeza na hora de classificar esse tipo de oração. Certo, moçada? Show de bola? Então, se você gostou de mais essa resolução, se você aprendeu um pouquinho mais comigo aqui, então vamos lá, moçada. Vamos fazer aquele acordo maroto como sempre. O joinha dinâmico, se inscreva no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo como esse. Isso só ajuda o nosso canal. E também curta, comente, compartilhe. Isso vai fazer com que outros aí sejam alcançados por esse conteúdo. E eu só tenho que agradecer por isso. Tudo bem, moçada? Então, mais uma vez, eu me despeço de vocês, empolgadaço aí para a última questão. Espero que vocês estejam também, porque vocês já sabem, né, moçada? O que vocês já sabem mesmo? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.